Olá, tudo bem com vocês? Vamos hoje refletir sobre Provérbios capítulo 4. Provérbio capítulo 4, ele já começa falando sobre a sabedoria, ela é suprema. O primeiro versículo fala assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Ou seja, é um provérbio onde o pai se preocupa com o futuro do filho. Ele tenta instruir o seu filho para que o seu filho não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que os seus pés continuem sempre no caminho do Senhor, que ele venha sempre andar e temer ao Senhor, porque ele sabe que se o filho andar sempre na palavra do Senhor, por mais que venham as diversidades, ele não vai se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele sempre vai caminhar nas palavras que o pai dele ensinou, que é temer ao Senhor. Mas vamos refletir alguns versículos que eu separei aqui. O versículo 4 diz assim: E ele me ensinava e me dizia: Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Ou seja, filhos que obedecem pais, obterão vida longa nessa terra. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. O versículo 5, versículo 6 e o versículo 7, eles estão conectados. Na verdade, o provérbio 4, ele leva a refletir sobre ações pequenas da vida, mas que geram grandes consequências. São ações paulatinas, são ações de longo prazo, mas aquilo que eu ouço, vejo, escuto, falo, obediência, fidelidade, pode hoje não obter efeitos, mas vai sim ter um efeito futuramente. Então vamos ser fiel ao Senhor hoje, vamos escutar, ouvir a palavra do Senhor e principalmente praticar. Mas o versículo, como eu disse, versículos 5, 6 e 7, eles estão conectados. Olha o versículo 5 como que diz: Procure obter sabedoria. O que é sabedoria? Capítulo 1 do provérbio, o próprio provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, procurar obter sabedoria é procurar obter temor ao Senhor. Depois tem entendimento. Entendimento é o quê? Dedicação. E continuando, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Ou seja, lembrança, permanência, fidelidade. Versículo 6 diz assim: Não abandone a sabedoria. Ou seja, não se esqueça de Deus. Não perca o temor do Senhor. E o 7 é: O conselho de sabedoria é. Qual é o conselho de sabedoria? Procure obter sabedoria. Ou seja, procure o temor do Senhor. Se você não tem o temor do Senhor, procure o temor do Senhor, porque é o conselho da própria sabedoria. É o próprio conselho do Senhor. Procurar o temor dele. Os três estão ligados, pode ver. Versículos 5, 6 e 7 fala sobre sabedoria. O que é sabedoria? Temor ao Senhor. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, primeiro é Deus. Primeiro Deus na nossa vida. Primeiro Deus para obter sabedoria. Primeiro Deus para, no versículo 6, para não perder a sabedoria. E depois, no versículo 7, primeiro Deus, que é o próprio conselho dele, para procurar a sabedoria. Quando você tem o temor de Deus e tem a sabedoria do Senhor, o que acontece? O próprio versículo 6 responde: E ela protegerá. Ame-a. Ame o temor do Senhor, ame a sabedoria, ame a palavra. E ela cuidará de você. Você pode passar por grandes tribulações, por grandes perseguições. Mas se você tiver o temor do Senhor, você não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque a própria sabedoria, o próprio Senhor, ele vai proteger você. E para terminar, o versículo 18 diz assim: A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Que você caminhe sempre no temor do Senhor, no caminho do Senhor, que você, como filho, escute seus pais, que vocês, pais,
Busque o temor do Senhor, para que aquilo que vocês forem falar, aquilo que vocês forem fazer, que os seus filhos venham repetir os seus gestos, as suas palavras, porque eles vão ver em você um homem e uma mulher temente ao Senhor. Amém? Até o próximo provérbio. Deus os abençoe.